Boa noite, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às aulas da Siemens. Hoje nós vamos fazer sobre o cortador de chapa, aula 5. Mas antes de darmos sequência, vou pedir a todos que se inscrevam no canal. Deixem seu like se gostaram aqui do vídeo. Também acesse o sininho de notificações e divulguem essas aulas aos seus amigos e colegas do trabalho, da escola de faculdade de automação. Nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta da Siemens. E vamos dar sequência então à aula 5, falando sobre FBs. Vamos voltar lá, eu já abri aqui, estou com o nosso programa aberto aqui, do cortador de chapa. E vamos aqui dentro do FB1, né? Eu tive que tirar alguns os FCs lá das aulas antigas, eu montei, né? E eu acabei tirando eles daqui, porque estava dando problema na hora de testar. Eu vou fazer tudo de novo com vocês nessa parte aqui, para que vocês entendam melhor. Então aqui, ó, a gente já tinha feito eu fiz aqui algumas nomenclaturas, né, tanto do lado de esquerdo como do lado direito dos FBs, né? O IN seria o lado esquerdo e o OUT seria o lado direito, e as stats também que a gente vai precisar. Então a gente vai precisar do lado esquerdo um disjuntor do motor, né, dizendo que ele está ok. O contador é o retorno, quando a gente ligar o motor ele vai dizer que o nosso motor foi ligado. O relé térmico também, né, para ele não dar uma sobrecarga, tanto aqui do disjuntor com relação à corrente e aqui quanto em relação à temperatura. O reconhece alarme, se um desses aqui der alarme, tanto o disjuntor como o contador e como o relé térmico der alarme, a gente tem como resetar esse alarme lá dentro. E aí o liga e o desliga do motor. Aí a saída a gente vai ter, né, o liga da saída do motor, né? Depois nós vamos ter as três falhas comuns, né, que é a falha do disjuntor, a falha do térmico e a falha do contador. E depois nós vamos ter aqui algumas memórias STAT, que são as memórias que ficam dentro do FB. Elas não têm pino nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito. Não tem pino nem para IN e nem para OUT. Tá bom? Então vamos começar aqui a nossa aula. E aí a gente vai começar com o intertravamento do FB, que liga os motores da máquina de cortar chapa. Então ela vai servir para esse FB1 vai servir para os dois motores. Tanto o motor da esteira, né? Tanto do motor da esteira, da chapa, como o motor em relação às caixas. Então eles vão ser dois motores controlados por um FB1, mas com dBs de instâncias diferentes, né? Esse vai ser a jogada, né? Então no Siemens existe isso, né? Você consegue, através de um FB, imagina que você tenha 50 motores. Você não vai fazer 50 FBs para você conseguir controlar esses motores. Você faz um FB, como nós estamos fazendo agora, e aí você só coloca dBs. São bancos de dados diferentes no mesmo FB. E aí você vai criar o que? Você vai criar, na verdade, você vai criar lógicas, variáveis globais locais. Então vão ser variáveis que o mesmo FB, só que com bancos de dados diferentes. Quando você faz isso, o FB que o banco de dados é o DB1, um exemplo, DB10, que seja DB10, ele não vai influenciar no seu DB11 e também não vai influenciar no seu DB12 usando o mesmo FB. Então esse DB ele vai ser um DB de instância de FB. Então ele não vai misturar. Se você usar esse FB1 nos 50 motores e mudar os DBs, DB de 10 a 60, que seriam 50 motores, então você teria 50 DBs, nenhum vai interferir com o outro. Por quê? Porque eles vão usar variáveis globais locais. Essa é a jogada. Então você cria um bloco que pode controlar 40, 50 motores nesse caso aqui. Então esse FB1 ele vai poder ser colocado, e aí você só tem que fazer o que? Você só tem que, na verdade,
nomear aqui os dBs. Então você vai ter que colocar dB 10, 11, 12, 13 até 60, e aí ele vai ficar no mesmo FB1. E aí o intertravamento que você fizer aqui dentro, ele vale para todos, e um não influencia o outro, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Então esse FB vai ser mais ou menos isso. Então vamos começar. Então eu quero fazer com vocês aqui, o primeiro eu quero que seja com as falhas, tá? Vamos fazer primeiro as falhas. Que as falhas sempre são mais difíceis de a gente pensar quais são as situações que poderiam ocasionar a falha. Primeiro, vamos fazer a falha de aqui, a falha aqui, ó, falha do disjuntor. Então vamos dar a falha de disjuntor. Como que eu faço então? Então vamos colocar aqui, primeira coisa, um set reset. Vamos colocar um set reset no sentido de que quando houver a falha, vai ser setado essa memória aqui. Então a gente vai colocar ela no stat. Então vai ser aqui, ó, falha do disjuntor. Falha do disjuntor. Então essa falha aqui, quando tem hashtag, pessoal, quer dizer que ela é uma variável global local. Ela é uma variável global local. Então ela não interfere em nenhuma coisa do programa. E aí a gente vai colocar aqui primeiro um contato aberto e aqui um contato fechado. Aí você vai perguntar, mas por que você está colocando um contato aberto e um contato fechado? Porque aqui é o seguinte, o disjuntor ele funciona mais ou menos assim. Você tem um disjuntor, quando você clica no disjuntor, ele tem um contato lá aberto. Quando você arma ele, ele fecha esse contato. Por quê? Porque isso é uma linha de emergência, como se fosse de emergência. Então essa linha de emergência é desse sinal 20. Aí você alimenta o 13 com o positivo e o 14 com o sinal que vai para o CLP. Quando esse sinal desse CLP ele estiver aqui, ó, vou mostrar para vocês. Quando esse sinal desse CLP estiver aqui, ó, quer ver? Nessa entrada aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Que a gente pôs nos símbolos, que é o primeiro motor, tá? Então o primeiro motor nosso, ele vai ser o que? O botão memória do disjuntor, ó, vai ser o 10.6. Então quando aqui tiver no i10.6, deixa eu procurar aqui, ó, o i10.6 aqui. Então quando a gente estiver no i10.6, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter ele vai ter sempre sinal 1. Quando ele estiver sempre com sinal 1, a gente vai dizer que o disjuntor tá bom. Por quê? Porque ele não desarmou. A partir do momento que dá uma sobrecarga de corrente no motor, por algum motivo, ou ele travou, ou ele queimou a bobina, ou o rotor deu problema, ele vai aumentar a corrente, essa corrente vai ficar maior, esse disjuntor não é dimensionado para isso, ele cai. Quando ele cai, ele abre o sinal no CLP. E aí essa entrada I10.6 não está mais energizada. E a gente tem que detectar isso, detectar esse problema. Então quando a gente colocar aqui, então o que vai acontecer? No meu disjuntor aqui, sempre tem que ter, aqui no pino do meu FB, sempre vai ter que ter 24. Então se eu tenho 24 no FB, a lógica é o contrário, eu tenho que abrir. Por quê? Porque quando eu pôr 24 aqui, esse contato vai abrir. Quando ele abrir, o que vai acontecer? Ele não vai setar a bobina. Não setando a bobina, a gente não vai ter a falha aqui, ó, que é a falha de out. Aqui, ó, falha de out, falha falha do disjuntor. Então, ó, tem uma falha aqui. Falha do disjuntor não vai existir. Por quê? Porque o meu bloco não está setado. O contrário é a verdade. Se eu tenho sempre um na porta do meu FB, o que está aberto fica fechado. Então eu vou sempre resetar essa falha. Então aqui, ó, eu sou obrigado a colocar aqui, ó, disjuntor motor aqui, e aqui também disjuntor motor. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu estou sempre resetando a minha memória. A partir do momento que o meu sinal no pino do meu FB ou na porta do meu CLP, a entrada I10.6 não tiver mais 24, isso aqui se torna uma verdade. Então o fechado aqui é a barra de positivo, o fechado vai dar 7, aqui não vai dar reset, vai se tornar verdadeiro esse set reset e ele vai dar uma falha. Essa falha, ela vai o quê? Ela vai ocasionar aqui, ó, a falha de saída do meu disjuntor, né? Então aqui, ó,
Aqui não é essa aqui, gente, é a falha de saída. Espera um pouquinho, eu coloquei errado. Aqui, ó. Aqui. Seria a falha de saída. Então seria o nosso out. O out aqui, ó, seria a falha de disjuntor de saída. Agora sim, ó, disjuntor de saída. Porque a falha do disjuntor seria do stat, seria essa daqui. Essa aqui é a nossa memória, né? Então, e essa daqui vai ser o que vai sair no nosso pino. No pino do lado direito. Que aí a gente vai pegar uma DB dentro de um banco de dados. A gente vai jogar esse alarme na nossa IHM, tá? Então a gente vai pegar esse alarme, esse sinal de que falhou o disjuntor e vamos jogar na nossa IHM. E lá na nossa IHM, na nossa KTP 6, ela vai aparecer 600, ela vai aparecer essa falha aí, falha do disjuntor do motor tal. Aí quando a gente pegar esse DB, aí ela vai ser uma booleana. Então ela vai ser uma DB qualquer coisa, DBX 0.0, um exemplo. E aí ela vai ser uma falha pra gente. E aí esse DB, nós vamos poder falar, esse é o disjuntor do motor tal. Por enquanto aqui é genérico, tá bom? Entendeu? Então por isso que isso daqui necessita que a lógica seja desse jeito, tá? Então a gente faz isso. Então esse aqui, ó, foi o primeiro. Então aqui, ó, falha do disjuntor sobrecarga de corrente motor do motor, sobrecarga de corrente motor, né? Então essa vai ser a nossa primeira falha. A nossa segunda falha vai ser falha do térmico do motor, né? Então vai ser falha do térmico do motor, excesso de temperatura, né? Então vamos colocar aqui excesso de temperatura. Então essa vai ser a nossa falha. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui uma 7 reset, vamos colocar ele aqui. Ele é uma stat porque ele é uma falha não vai ter pino nem para a esquerda nem para a direita. Então a gente coloca falha térmico, que a gente quer usar esse daqui, ó, é o stat. E aí nós vamos fazer a mesma coisa, colocar um sinal verdadeiro NF e um sinal NA. Por quê? Porque é a mesma coisa. O nosso térmico, ele é uma linha de emergência, né? Então, como ele é uma linha de emergência, você não pode deixar o sinal um NF. Por que não? Você fala, mas por que não pode ser o NF? Quando ele der excesso de temperatura, o NF se torna o NA, e aí me dá o sinal 1 na cartela e eu sei que deu alarme de temperatura. Mas você imagina se alguém for lá e soltar esse fio, ou esse fio quebrar, alguém bater alguma coisa ali e cortar o fio, né? O que vai acontecer? Na hora que o motor vai esquentando e aí não vai. Aí o térmico do motor vai fechar o contato, só que o fio está quebrado. Ou alguma coisa no térmico falhou. O que acontece? Vai pegar fogo, né? É a mesma coisa em emergência. Você imagina se a emergência fosse feita com NA. Não pode, né? Não é quando você bate e fecha um contato, aí manda o sinal 24 para lá. Não é assim. Na verdade, o sinal 24 fica indo direto. Quando você bate em emergência, rompe esse 24 e aí diz que a máquina entrou que foi batida em emergência. Por causa disso. Porque se esse fio... Imagina se esse fio estoura. Se esse botão quebra. Se alguém corta esse fio ou solta ele, a manutenção, alguém vai lá, um operador, solta esse fio. Um dia que você precisar bater a emergência da máquina e ele for um NA, e aí ele tem que se tornar um NF quando você bate, aí você não tem mais o botão. E aí o acidente acontece, o previsto, você não consegue parar a máquina e aí se torna um caos. Então por isso que essas linhas de emergência, elas têm que ser assim. Quando elas estão boas, é tudo NF. Tem que estar mandando sinal lá. Aconteceu alguma anomalia, algum problema, e aquilo queimou, ou o disjuntor caiu, ou o térmico abriu, ou a emergência foi batido, corta a energia da porta do CLP e aí você sabe que isso aconteceu. Tá bom? Então é por isso que serve. Então aqui, ó, no térmico é a mesma coisa. Nós vamos colocar o contato do relé térmico. Vai sempre haver na porta do FB ou na entrada I10.7, né? Na entrada I10.7, quer ver?
o térmico aqui seria o térmico aqui, vou ver lá no programa, vamos ver se é isso mesmo que eu falei. Aqui vamos nos gerais, tá? Aqui seria o botão do automático, botão do start, botão do reconhece falhas, sensor. Aqui começa o disjuntor do primeiro motor, que seria o disjuntor da esteira de chapa. O segundo, o I10.7, seria motor da esteira de chapa ligada, né? Então seria o contator. E o 11 seria o térmico, na verdade não é isso. O térmico aqui, ó. O térmico começa a partir do 11.2 e o 11.3. O 11.2 é do motor 1 e o 11.3 é do motor 2, né? Então aqui, ó, quando o 11.2 ele estiver ele estiver aqui, ó, né? Quando o 11.2 o sinal estiver aqui no nosso, ele vai fazer esse contato abrir, e aí esse daqui vai fechar, e aí vai sempre resetar a nossa máquina. A partir do momento que esse térmico abrir, ou esse térmico romper, e aí fechar abrir o contato lá, o que que acontece? Aí nós temos um alarme, né? Então aqui, ó, relé térmico. Aí aqui também, ó, relé térmico. E aí nós vamos ter um alarme aonde? Vamos ter um alarme no nosso out. Nosso out vai ser, ó, falha térmico de saída. Então vai ser aqui, ó, falha térmico de saída. Por que isso? Porque isso daqui, ó, isso aqui vai se tornar verdadeiro. Quando não estiver mais o sinal aqui da cartela no I11.2, isso daqui vai ficar fechado, a tensão vai passar aqui, vai setar a bobina. Aqui não vai estar setado, e aí não vai resetar. Aí o nosso set reset vai armar isso daqui, tá bom? Eu vou deixar agora por aqui essa videoaula, né? Já tá, acho que já deu já os 15 minutos. Eu agradeço a atenção. Essa é a parte 1 da aula 5. Vou fazer daqui a pouco a parte 2, e aí a gente termina desse FB, né? Termina de fazer os outros dois alarmes, que é o de contator e o de algum outro alarme que a gente perceber. Fazendo isso, aí a gente monta já as saidinhas, e já depois a gente testa na aula 3. Nós testamos o nosso FB, tá bom? Então se inscrevam no canal, se gostaram, deixem seu joinha, deem os sininhos de notificações. Nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta da Siemens. E, logicamente, conto com a ajuda de todos que divulguem essas aulas aos seus amigos, né? Todos os seus colegas de trabalho. Tá bom? Muito obrigado. E lembrando sempre aquela frase importante: a prática faz o mestre. Treinem muito, 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 para que fiquem bons. Tá bom? Até mais, fiquem com Deus e até a próxima aula.